Então é o seguinte, sobre metodologia, existe um pouco de uma certa mística, que a ideia de metodologia, ela aparece muitas vezes nos trabalhos acadêmicos, nos projetos, nas sensibilizações, como se fosse um elemento acessório, quando na verdade, uma vez que você tenha definida com alguma clareza um tema, um projeto de pesquisa, a escolha do projeto do método, ele ilumina até mesmo a maneira como você vai abordar o objeto, tá? Como assim? O mesmo objeto, a mesma questão, ela pode ser olhada por diversos profissionais de diversas áreas, né? Por exemplo, uma dificuldade de aprendizagem. Uma criança tem dificuldade de aprendizagem, eu estou pesquisando esse assunto. Se procurar o biólogo, ele vai ter um olhar. Se procurar o pedagogo, ele tem um olhar. Se você procurar o psicopedagogo, ele tem outro olhar. E assim por diante. Este olhar, ele é fruto de um processo de construção. E essa construção envolve também jeitos de perceber o fenômeno, tá? Então, por isso que nós temos algumas maneiras para avaliar, analisar o projeto, que são mais do que como eu poderia dizer, um elemento efêmero, uma parte uma formalidade que tem que existir no trabalho acadêmico. Na verdade, é um jeito de você olhar a coisa. Então, eu vou citar aqui alguns métodos. Esse assunto é um assunto bem amplo, tá? Mas eu vou citar apenas alguns, para que a gente possa, de alguma maneira, ter essa discussão também. Haja vista que em algumas áreas, como a própria área da, da saúde, tem um método um pouco mais pragmático, como nas áreas das ciências humanas, nós temos uma variedade de métodos, por assim dizer, que tem abordagens variadas, tá? Então, por isso que nós temos essa discussão, por menor que seja o nosso tempo, para poder entender um pouco disso. Se alguém conhecer essa campanha, eu já sei a idade. Existem 1000 maneiras de preparar Neston, invente uma. Ou seja, este produto alimentício, ele é uma espécie de farelo que você colocava junto com fruta, ou no meio de uma batida, ou com sorvete, de várias maneiras. A maneira que você constrói o pensamento, ela também é um pouco assim, né? Existem 1000 maneiras de você olhar o mesmo objeto. Para mim, olhar a questão, por exemplo, da sífilis na população de São Paulo, no público 18 a 30 anos, eu posso abordar de uma maneira ou de outra, em função da filiação acadêmica que eu trago, né? Da minha área, por assim dizer, mas também da maneira como eu vou abordar isso, né? E isso vale para qualquer campo de pesquisa. Portanto, como eu coloco aqui no slide, este para os projetos, para alguns, ele é a parte mais importante, porque norteia a maneira como a gente apresenta os resultados, como faz a pesquisa, né? Bem como formalmente ele pode estar mais ou menos influenciado por um campo do conhecimento. Na geografia, por exemplo, a área que eu sou tributário, nós temos aqui a ideia de que existe o método geográfico. Então, portanto, quando eu vou fazer uma análise, eu levo em consideração algumas variáveis próprias da geografia, para poder dar a contribuição ao que vai ser discutido, né? Então, cada área, ela tem um jeito, tem um método, tem um jeito de fazer as coisas, tá? E essa é a relevância desse tópico, que agora vai ficar um pouquinho mais claro para vocês. Então, à medida que a gente entenda o método, né, o método vai determinar o que eu vou precisar fazer. Muitas vezes,
para a construção do meu projeto, da minha pesquisa. A minha metodologia pode chegar a um entendimento, a maneira como o método que eu vou me aproximar, que eu preciso realizar algumas atividades para a construção lógica daquilo que eu estou me dedicando, tá? Então, aqui são alguns dos recursos, né, que são utilizados como metodologia, como para dentro da metodologia para obtenção de informação. Então, pesquisa de campo, pesquisa documental, que é o que nós estamos aqui trabalhando em grande parte, uma pesquisa bibliográfica, também é o que estamos trabalhando, a bibliografia sobre um determinado tema, experimental, que é quando se chega a uma conclusão de um certo experimento social para depois documentar o que aconteceu, pesquisa participante, que é quando o próprio pesquisador, ele com algumas regrinhas, né, com uma certa ética diferenciada, ele participa da pesquisa como atuante, né, e estudo de caso. Cada tópico desse traz um escrutínio de maneiras de fazer, tá? Não é uma coisa simplória. Então, grande parte das pesquisas em saúde, por exemplo, são de pesquisa bibliográfica e estudo de caso, né? Já na área de educação, é muito comum pesquisa documental e experimental. Na área sociológica, a gente observa pesquisas participantes, quando o sociólogo ele fica vestido de gari para ver a reação das pessoas, para ver que os parentes e amigos dele não perceberam ele, né? Um exemplo. E assim por diante. Portanto, quando a gente começa a construir o jeito que nós vamos pensar, né, a gente vai refletir sobre a maneira como vamos fazê-lo. E, portanto, a pesquisa bibliográfica ou o estudo de caso demandam para a gente um levantamento de conteúdo muito claro. Ou seja, se eu estou pesquisando um problema de saúde, que foi um dos exemplos da outra gravação, obviamente que eu tenho que ter claro tudo que foi falado sobre aquilo, pelo menos relativizar, deixar claro tudo que já foi falado de importante, né? Então, é uma pesquisa bibliográfica. Quando é um estudo de caso, é uma pesquisa um pouco mais aprofundada que pode validar ou invalidar uma ideia. Ou seja, quando a Patrícia fala da questão dela um dia motivar um grupo de saúde para ter o atendimento humanizado, mais ou menos por aí, né, Patrícia? Ela pode, como parte do trabalho dela para criar esse projeto, esse curso, ela pode fazer um estudo de caso, criando um questionário para perguntar a todos de um certo grupo de atendimento questões ligadas ao atendimento. E isso acaba virando um estudo de caso, para saber como que as pessoas percebem o paciente, para saber quais são, ligado às hipóteses que ela mesma levantou, né? Quais são as questões que as pessoas da rotina dela passam. Então, por exemplo, trazendo de novo o exemplo da Patrícia. Ela estava aqui com a pergunta sobre o que leva a pessoa a agir de forma antipática sem visão holística, certo? As hipóteses dela é a falta de motivação, falta de conhecimento científico e perfil profissional inadequado. Como que a gente transfere para perguntas objetivas, múltipla escolha, elementos ligados a essas três grandes hipóteses, né? Então, se transforma em um questionário, por exemplo, que pode ser aplicado por um grupo, dentro de todo um processo, né, uma formatação, e esse processo pode chegar a algumas deduções. Agora, é o tal negócio. A Patrícia não é a primeira pessoa que pesquisa o assunto. Ela pode ser a primeira pessoa a pesquisar o assunto naquela UBS, naquele hospital, naquela clínica. Por quê? Porque ela quer implementar um projeto de atendimento humanizado. Então, a pesquisa bibliográfica é importante para eu saber um pouco sobre o contexto, né? O estado da arte daquilo que eu pesquiso,
enquanto o estudo de caso já é quase uma aplicação do próprio método para que a gente possa ter parâmetros mais objetivos, tá? E na pesquisa bibliográfica você pode aprender, descobrir o que já houve de estudos de casos que possam, inclusive, servir de exemplo, que possam te inspirar a realizar um estudo de caso, tá? Porque o estudo de caso, ele é ligado a uma população específica, a um grupo específico, num espaço específico. E aqui, o grupo específico, o espaço específico que você está trabalhando, faz com que a sua pesquisa seja inédita, mesmo que você utilize o método de outrem. Por quê? Porque naquele lugar que você está pesquisando, só você fez isso. Dá para entender? Dá para entender o que eu estou explicando, gente? Dá sim. Tá? Então, são as formas para a gente construir conhecimento, seja para projetos, seja para pesquisa, textos e por aí vai. Algumas das pesquisas bibliográficas mais usuais, que inclusive a área de saúde usa muito, e é bem interessante, são as revisões sistemáticas, tá? Então, assim, muitos artigos acadêmicos em revistas importantes de saúde são criados a partir de uma revisão sistemática de tudo que se pesquisou ou se falou sobre um dado objeto. Por exemplo, o professor Sérgio podia hoje parar a vida para escrever sobre Covid. Para escrever sobre Covid, dentro da minha seara, eu faria o quê? Conforme vocês já viram na primeira parte da aula, na primeira gravação, na primeira aula dessa sequência, nós podemos buscar pesquisas acadêmicas sérias que mostrem para a gente tudo que foi falado sobre um determinado tema, né? E uma vez que eu localize tudo que foi falado de um tema, faço os devidos recortes, eu posso fazer a minha abordagem, que é uma abordagem sistemática, ou seja, que está bem claro que eu criei um sistema que é Covid, num período tal, todos os artigos em português, artigos que abordam o acometimento da doença, percebe? Eu vou criando uma lógica que me faz escolher os artigos, e aí, naturalmente, eu vou resenhar eles, anotar eles, e criar um fio condutor sobre tudo que foi falado de Covid, tudo que foi pesquisado de Covid. E aí, em função das quantidades de artigos mais ligados à questão da higiene, ou mais ligados à questão da profilaxia, ou do tratamento precoce, né? Que é um tema polêmico, né? Que não tem tratamento precoce, na verdade, com vírus, né? E assim por diante, eu posso chegar a algumas deduções sobre aquilo que foi, algumas conclusões, melhor dizendo, sobre aquilo que foi produzido. E aí sim, é uma revisão sistemática de Covid, ano 2019 a 2021, que leva em consideração artigos do Brasil, que tratam disso, aquilo, outro, e aí fica evidente o que a gente tem de suprassumo disso. Então, vou dar um exemplo. Fala um hospital para mim, Patrícia. O Hospital das Clínicas, referência, né, da América Latina. Fantástico. O HC não só tem profissionais de ponta, como também tem um programa de pesquisa de ponta. Então, o que acontece? Eu posso fazer uma revisão sistemática de tudo que especialistas do HC ou pessoas que pesquisaram o próprio HC fizeram sobre o atendimento humanizado. De modo que, numa ocasião que eu vá buscar uma oportunidade, ou vou me apresentar como uma pessoa que quer fazer um trabalho lá, eu não vou de louco. Eu não vou de... Entendeu? Acordei e queria estudar isso. Não, eu já me preparei. Eu já pesquisei tudo que já houve de estudos no HC sobre atendimento humanizado.
E quando eu faço essa revisão sistemática, que a gente vai falar de texto daqui a pouco, eu, inclusive, me sinto mais fortalecido. Por quê? Porque eu já começo a sentir o chão. Eu começo a sentir a pragmaticidade da coisa. Eu saio desse mundo viajandão, que é a escolha de tema, um recorte e tal. Agora eu já começo a ver na prática como que o meu tema tem sido abordado. E, portanto, eu me sinto mais à vontade para N possibilidades. Entre elas, escrever artigo, entre elas, buscar uma oportunidade de trabalho, criar um programa de formação continuada e assim por diante. Tá? Tem a revisão narrativa, que é bem legal também. Aquele artigo que eu mandei para o Calil, que mostrava aquela questão do linfoma, tinha lá uma revisão narrativa da história da patologia, que é bem legal, tá? A revisão narrativa força você a buscar uma pesquisa histórica mostrando o quanto que o acometimento daquilo foi acontecendo. Ou, vamos pegar o caso aqui de novo da Patrícia. Quando que a gente começa com essa história, com essa perspectiva, né, humanística de atendimento humanizado? Ah, Sérgio, começou em tal tempo, foi assim, depois foi assado, foi para cá, foi para lá. O mero processo de você documentar isso, você encontrar os elementos que explicam isso, já fazem com que você também se fortaleça para cada vez mais estar próximo do que você está buscando. Mesmo que não seja o responder a pergunta, mas você vai ficando fortalecido. O estudo de caso eu comentei com vocês, né? Rapidamente, né? Que você junta os dados e vai criando dentro da pesquisa, né? Vai descrevendo o quanto que o fenômeno aconteceu. Então, vou pegar o exemplo que eu dei da Patrícia. Só um segundo, só tomei um cafezinho. Café fresquinho, tudo de bom, né, gente? Meu Deus do céu. Eu sou adicto do café. Você pode fazer questionários, você pode juntar dados, você pode fazer uma série de processos para você chegar a algumas conclusões, né? Muitos alunos que eu dou aula há mais ou menos uns 10 anos, e muitas vezes aparece aluno que não me vê há muitos anos, mas me trazendo, professor, eu estou fazendo um estudo de caso, você me ajuda? Claro, né? E aí, são coisas riquíssimas e variadas que o aluno traz de informação daquilo que ele avançou, só que a gente precisa formatar a melhor maneira para fazer o estudo de caso, tá? Então, existem várias maneiras. Vou pegar um exemplo aqui para vocês. Deixa eu pegar aqui. Deixa eu ver até se o livro tá fácil aqui. É o Fernando. Eu quero mostrar isso, que isso é bem interessante. Vou mostrar um pequeno vídeo para vocês. É um sociólogo. Deixa eu pegar por aqui, só um segundinho. Ó, este sociólogo, ele, para comprovar a tese dele, eu vou compartilhar aqui um vídeo, a gente só vai ver um trechinho, tá bom? O estudo de caso dele, para que ele pudesse provar que existe um fenômeno chamado invisibilidade, ele se vestiu de gari.
é um método é um procedimento, melhor dizendo, bem aguerrido, né? Mas que trouxe um Boa resultado noite. No absurdo. Palavra Cruzada de Calma hoje, aí. uma visão... Ó, vamos ver uns 10 minutinhos, tá? A gente não precisa ver tudo. Tá aparecendo o vídeo para vocês? Tá sim. Tá. Me falem se o áudio tá ok. Vou dar o play agora. Só um minuto. Me digam se o áudio tá ok. 1, 2, 3. Boa noite. No Palavra Cruzada de hoje, uma Ok. visão Ok. diferente sobre o trabalho. Eles estão por aí, limpam, varrem, recolhem o que descartamos, se arriscam nas ruas para cuidar daquilo que já não nos serve, constroem pontes e pavimentam caminhos que o preconceito não lhes permite trilhar. Operários, com seus braços, fazem mover o mundo que insiste em não os ver. A invisibilidade social é o tema do nosso programa. E quem vai nos explicar o que vem a ser esse fenômeno é o psicólogo Fernando Braga da Costa, autor do livro Homens Invisíveis, Relatos de uma Humilhação Social. Um estudo que, segundo o autor, não foi escrito com papel e caneta, mas sim com pás e enxadas, picaretas e vassouras. Boa noite, Fernando. Primeira pergunta, para te fazer uma pergunta mais simples. O seu livro tirou da escuridão um tema que estava escondidinho ali na sociedade brasileira? Eu creio que eu não seja a melhor pessoa para responder essa pergunta, né? Por uma questão óbvia. Eu penso que os outros todos podem falar a respeito disso. Acho até por uma questão de respeito à humildade. Agora, se chegarmos à conclusão de que, de fato, um trabalho acadêmico possa ter alavancado uma discussão dessa natureza, isso é bastante sintomatológico, porque a notícia se daria a partir do fato de que alguém de uma classe social privilegiada submeteu-se voluntariamente a exercer uma tarefa braçal, o que é, no mínimo, problemático. Isso é só o início da nossa discussão, porque o Palavra Cruzada está no ar. Para nos ajudar a fazer esse programa, nós convidamos também os jornalistas Elias Santos, que é apresentador do Caleidoscópio da TV Horizonte, também coordenador da rádio UFMG. Está conosco também Luíde Zampetti, que é jornalista da LZ Comunicação, e também Tião Martins, que é colunista do jornal Um Dia. Sejam muito bem-vindos ao nosso programa. E também você pode participar, mesmo esse programa sendo gravado, através do e-mail das nossas redes sociais que aparecem aí no seu vídeo. É muito bem-vinda a sua participação, é muito bem-vinda a sua opinião. Mas começando aqui, para entender essa história que você já até resumiu para a gente ali na abertura, como é que surgiu essa ideia de fazer um trabalho acadêmico, tomando essa decisão que você tomou? Resumidamente, como foi a sua história? Ideias sempre acontecem a partir de experiências, não é? Isso vem de lá de trás, né? Vem desde Karl Marx. Havia uma proposta de uma disciplina chamada Psicologia Social, em que o professor nos orientou que, além das avaliações rotineiras, prova, trabalho, nós deveríamos estar por um dia numa profissão braçal, que não exigisse nem qualificação técnica nem escolar. Então, todos os 70 estudantes da USP de psicologia naquele ano foram trabalhar como empacotadores de supermercado, bilheteiros de cinema, e eu e outros colegas fomos trabalhar como varredores dentro da própria Universidade de São Paulo. A proposta era um dia. A proposta era apenas um dia para a disciplina de Psicologia Social. Diante de algumas experiências que eu vivi naquele primeiro dia de trabalho, por ficar muito atordoado com tudo aquilo, eu chamei o professor no dia seguinte para relatar o que havia se passado e propus a ele que nós continuássemos a estudar aquilo de uma outra forma, né, mais aprofundada e num período mais longo. E aí surgiu, então, um projeto de iniciação científica que depois deu origem ao meu mestrado e depois ao doutorado. Isso fez com que eu estivesse em campo durante 10 anos, semanalmente, com os garis da USP. Isso foi só o início, né? Fernando, só uma curiosidade, os outros alunos que fizeram esses outros trabalhos relataram também essa questão da invisibilidade, de não ser visto pelas pessoas, como é que é? Tanto os que trabalharam como gari, como todos os outros que trabalharam como empacotadores de supermercado, bilheteiros de cinema, pessoal de limpeza de hotel e todas as outras profissões braçais que você possa imaginar. O relato de estar invisível
ocorreu em 100% desses relatos. Agora, Fernando, eu não sou invisível, você não é, né? A gente não é invisível. Ninguém é. O que é isso, então? Por que uma pessoa se torna invisível? É o outro que não vê? Como é que é? Sim, é uma cegueira psicossocial. Na verdade, o adoecimento está nas classes sociais privilegiadas. Não pobres estão adoecidos porque eles não são invisíveis, eles são de carne e osso. Tanto que eles sabem a respeito da invisibilidade e falam a respeito dela de maneira muito profunda, coesa, coerente, não é? Mesmo sem ter um entendimento científico, eu ia te perguntar justamente, é um fenômeno estudado, conceituado? De onde vem esse conceito de invisibilidade? Na verdade, não havia esse conceito. Um dos grandes problemas teóricos que nós tivemos, eu e meu orientador, o professor José Moura Gonçalves Filho, foi exatamente esse. Não havia referência bibliográfica. Né? E, na verdade, o trabalho ele não nasceu com essa proposta. A ideia era estudar a humilhação social. Humilhação social, conceito cunhado por esse meu professor, por esse meu orientador. E aí, diante de muitas experiências, todas elas carregadas, né, intensamente dessa coisa da invisibilidade, dizemos, poxa, o assunto é invisibilidade, né? Está o tempo todo batendo na porta. E aí nós fomos atrás de tentar determinar cientificamente o que era essa tal invisibilidade. E tivemos que, portanto, fazer muito uso de autores de psicologia e também autores de sociologia, especialmente Sigmund Freud e Karl Marx. Para encontrar esse conceito. A gente tem uma foto sua, vamos colocar aqui no vídeo, justamente para você descrever para a gente. Você precisou tirar essa foto até para demonstrar, foi importante para você nesse primeiro dia mostrar, isso era para registrar, como é que é essa história dessa foto? Na verdade, a gente conversando aqui antes do programa, eu me coloquei a pensar em que momento surgiu essa foto. E foi exatamente alguns minutos depois de eu ter passado dentro da faculdade na qual eu estudava, e ter passado por colegas de sala, conhecidos meus, desde centro acadêmico até jogavam futebol comigo, professores. Como ninguém me cumprimentou, ninguém me viu, eu fiquei atordoado, aí fui para o bandejão central almoçar com um dos trabalhadores. E aquilo me atordoou tanto que imediatamente eu fui até o orelhão, naquela época, né? Não tinha celular. Isso em 1994. 94. Telefonei para minha mãe, mãe, me traga uma máquina fotográfica. E ela disse, por quê? Eu falei, eu quero tirar foto aqui com o pessoal. E a gente ficou brincando, tiramos várias fotos, né? E é interessante pensar nisso, porque o contraponto da invisibilidade é a foto, né? É alguma forma de visibilidade. Né? Então, é o registro, é um registro material daquele momento. Fernando, e a convivência com os garis? Como que era a convivência com eles? Como que você contou para eles essa experiência? Eles entendiam essa experiência e como que eles conversavam com você sobre isso? Puxa, quanta pergunta complexa, rapaz ansioso. Você assumiu que você estava fazendo um trabalho. Claro, né? Na verdade tudo isso foi por ofício dentro da USP, não é? Então tem toda a chancela, carimbo da reitoria, da prefeitura da cidade universitária. Eu vou ter até que emendar. E foi difícil. A gente percebe no livro, tem alguns momentos que eles ficaram preocupados, aluno. Então, na verdade, nós éramos 4 estudantes de psicologia que trabalhariam como faxineiros do metrô de São Paulo, porque um desses 4 trabalhava no setor administrativo do metrô. A gente não conseguiu liberação do governo do estado. Então, nós 4 trabalharíamos em dias diferentes. Um acabou não indo, porque teve apendicite e acabou trabalhando depois como bilheteiro de cinema. E levou, se não me engano, 40 dias para passar por todos os setores administrativos para que fosse liberada essa tarefa. E, obviamente, que os trabalhadores estiveram, por razões éticas, informados de que haveria estagiário ali, haveriam estudantes que passariam por um dia, teoricamente, por todas as experiências de trabalho que eles deveriam se submeter. E, obviamente, que isso, num primeiro momento, né, um estrangeiro chegando num grupo diferente, como acontece em toda situação, há rituais de passagem, provas de ingresso, estranhamento de parte a parte. E isso demandou não só meses, como alguns anos até, eu diria, para que houvesse um contato mais simétrico, não é? Fernando, deixa eu acrescentar, você falou sobre o rito, os batizados, aí uma coisa muito interessante no livro é justamente a história. Sim. Né? Para você, há um momento específico que você percebe, entrei no universo deles, eu fui convidado, é a questão justamente do café. Aquilo foi um marco, assim, conta para o nosso telespectador qual foi a experiência. Foi. Só para concluir o que eu estava dizendo anteriormente, para você ter uma ideia de como o contato permaneceu durante tanto tempo assimétrico, eu depois, acho que de 3 ou 4 anos, comemorei por dentro a primeira bronca que eu levei dentro do grupo. Então, de alguma forma, eu era o mascote, entende? Eu não levava bronca, as tarefas mais fáceis, menos pesadas ficavam para mim, né? Então, teve
eu tive que Esse conquistar isso aí, né? Confiança até para tomar bronca, né? Foi. Estar protegido. Foi. Na verdade, você teve que ser aceito apesar da sua classe social. Exatamente. Essa era a grande dificuldade. Exatamente, porque eu não era um igual do ponto de vista socioeconômico, do ponto de vista da formação intelectual, formal, digamos assim, mas eu era um sujeito humano como eles, não é? E foi preciso algumas tantas mediações, muitos dias de trabalho para que de alguma maneira eles compreendessem que eu estava ali porque eu gostava de estar ali entre eles, não pelo trabalho. O trabalho de gari é um trabalho imbecil, é bom que se diga desde já, não é? É um trabalho mecânico. Qualquer um de nós, em 2 horas de trabalho, sabe o que o sujeito vai ter que fazer para o resto da vida. É o tipo da profissão que deve ser banida da sociedade, né? Apesar disso, o Carrapato diz, numa entrevista com você, Carrapato é um dos operários que foram entrevistados pelo livro. O Carrapato diz que escolheu a profissão e gostava dela. Você lembra? Eu perguntaria ao Carrapato, eu estou estranhando só o nome, Carrapato. É um apelido. Ele disse que o apelido dele era Carrapato quando criança, aqui no interior de Minas. Sim. Não posso dizer o nome dele por razões óbvias, o Machado. No livro ele está identificado como Machado, que é a cidade dele de origem. Na verdade, o que acontece é o seguinte, esse grupo de trabalhadores estava sediado dentro da USP, por concurso público. Então, os moradores das favelas no entorno da USP tinham isso como uma realização de um sonho. Trabalhar de qualquer maneira dentro da USP para gozar dessa estabilidade, porque o salário era um pouco maior do que o gari da prefeitura. Eu entrevistei longamente o Carrapato, né, o Machado, para o meu doutorado. E o mais curioso é que se você perguntar para ele a respeito da profissão, e óbvio, ele está com o discurso do patrão na ponta da língua, ele vai dizer, não, o trabalho de gari é importante. Ele disse que é o melhor lugar que ele trabalhou, exato. A melhor profissão que Só ele que aí em seguida, você escuta a verdade quando você pergunta para ele, e as suas filhas? Não, as minhas filhas vão estudar, as minhas filhas vão fazer outra coisa, não quero isso nem para as minhas filhas, nem para os meus netos. Entende? Então, é o contraste entre a verdade do que ele viveu e o discurso hegemônico da classe dominante. O patrão quer ouvir isso do funcionário. Né? Tem uma coisa interessante, é que você adota um viés ideológico e brasileiro ao analisar essa questão como se fosse uma questão nacional brasileira. Eu conversei com gente que mexe com portugueses que trabalham nos esgotos de Londres e eles me disseram exatamente a mesma coisa. Não falaram de visibilidade ou invisibilidade, eles disseram que não existiam, que para os londrinos eles não existiam. E o trabalho deles só era feito por eles, porque o inglês não admite a hipótese de descer no esgoto. Então, essa questão não é nacional brasileira, não é uma questão de classe no Brasil, é uma questão, vamos dizer, universal. Eu acho que o seu livro está levantando, mais do que no Brasil, está levantando para o mundo uma questão muito importante, que não se resolve, me parece, ideologicamente. Sem dúvida. Na verdade, não é propriamente um viés adotado com respeito à classe trabalhadora no Brasil. Por razões óbvias, eu não poderia me pronunciar a respeito de coisas mundiais ou mesmo continentais, porque se trata de um trabalho localizado. Né? E que se isso encontra reverberação em outras classes, em outros países, devemos nos atentar, então, para aquilo que o capitalismo planificou no mundo inteiro. Se todos nós aqui tomarmos um avião aqui em BH e descemos em Amsterdã, em Tóquio ou em qualquer país da África, as nossas roupas vão estar completamente adequadas, tirando os países árabes, digamos assim. Prova de que o capitalismo conseguiu, de alguma forma, exterminar aquilo que era peculiar de qualquer cultura. A Interpol, quando precisa fazer incursões em alguns lugares, costuma fazer com que os seus policiais se vistam de garis e finjam estar trabalhando. O que dá demonstrações óbvias de que a questão da invisibilidade relacionada ao trabalho braçal, mais especificamente ao trabalho de limpeza pública, é universal. O que é relatado por esses profissionais portugueses na Inglaterra não é surpreendamente, digamos assim. E você falou, Fernando, da busca teórica, justamente, para construir. Não falei do café ainda, rapaz. Não, vamos guardar o café. Vamos guardar. A história do café é interessante, mas da questão, do ponto de vista teórico, dessa construção, até pegando aqui que o Tião colocou, justamente sobre essa construção teórica. Mais um minutinho, tá, gente? Uma forma de ver o trabalho, uma forma diferente
de pensar. Depois dessa análise da teoria, onde vocês chegaram, assim, entender esse pensamento, essa pesquisa do ponto de vista acadêmico? O trabalho em psicologia social, ele é muito arqueológico, né? Então você precisa resgatar na história da humanidade como é que essas coisas foram se construindo. Então, na verdade, sempre existiram sujeitos invisíveis. Conforme muda a época histórica, mudam os sujeitos invisíveis. Na verdade, atualmente, o trabalho assalariado, eu digo isso sem o menor medo, trata-se de uma escravidão disfarçada. Do mesmo jeito que agora é moda chamar funcionário de colaborador, não pode mais chamar gari de lixeiro, agora é agente de limpeza, isso é rótulo novo em vinho antigo, em vinho velho. Né? Isso não muda nada, nada, é só o discurso. Não muda absolutamente nada. As relações continuam as mesmas. As relações continuam as mesmas, o salário continua uma porcaria, o trabalho é um trabalho degradante, é um trabalho humilhante que ninguém quer realizar. Isso. Não é? Que é o mesmo princípio da questão do esgoto de Londres, né? Ou seja, quem não quer... Está até submerso, né? Dentro do esgoto. É melhor ainda é mais... ali fica mais claro ainda. Né? A raiz da invisibilidade pública, ela está ligada diretamente a fatores de natureza psicológica e fatores de natureza social. Então, nós temos um mundo que começou a se estruturar de determinada forma em que surgiram profissões. Isso não é um dado natural. Sim, foi construído. Foi construído socialmente. As profissões, por sua vez, dão origem às classes sociais. E classes sociais antagônicas, classes sociais dominantes, não é? Dominantes sobre os dominados. A velha luta de classes. A velha luta de classes. Continua valendo. Continua valendo, obviamente. Claro. Isso combinado com o aspecto psicológico e emocional de que vivemos em grandes aglomerações, faz com que eu não seja o Fernando. Eu sou psicólogo. Eu não sou o Fernando, eu sou o médico. Eu não sou o Fernando, eu sou o Gari. Não é? Porque vivemos em dimensões de grandes proporções, digamos assim. Né? As pessoas já não são, né? Elas representam. Isso, elas representam. Tanto que eu acho muito interessante. Eventualmente eu ligo em algum lugar e digo assim, alô, por favor, eu poderia falar com o fulano? Ah, quem é? É o Fernando. Fernando da onde? Olha, eu estou na minha casa. Em geral eu respondo assim, porque eu fico irritado. Não é? Porque parece não posso ser o Fernando. A empresa que me explora, não é? A empresa que usa o meu corpo, digamos assim, e em sala de aula, em geral, eu costumo dizer, olha, não adianta eu ser eficiente, terminar a aula às 10 da noite, porque o meu corpinho pertence à faculdade até às 11 horas. Isso. Eles vão me cobrar, bater o contrato, né? Isso é escravidão. Ainda que o conteúdo esteja cerrado, vamos dizer assim. Exatamente. Então, assim, a empresa a qual eu estou submetido como profissional é o meu sobrenome. Então, é o Fernando da empresa tal, é o Fernando da empresa, né? É mais ou menos... A gente acaba carregando Desculpa, Luciano. Esse rótulo, né? A gente carrega esse rótulo junto com a gente. Estão para a nossa propaganda. Vai lá, Luiz. Mas para a sociedade também é um pouco cômodo essa situação, né? Cômoda a situação de ter o gari, de ter o catador de material reciclável. E de maneira prática, você precisa de profissionais para fazer a limpeza urbana. O que você enxergou discutindo já há tanto tempo? Qual que é a saída? Nós, como sociedade, como que a gente pode auxiliar para que isso se modifique, se torne visível, mas ao mesmo tempo, de forma prática, a sociedade participe? Devemos pensar como Che Guevara e como Gandhi, ao mesmo tempo. Varrer rua, trabalhar como gari, não serve para mim. Não é o meu desejo ser um profissional dessa área. Não é bom para mim, não é bom para você, não é bom para ninguém. Bom, se não é bom para ninguém, precisamos encontrar uma forma de nos revezarmos socialmente a respeito do cuidado com a cidade. Então, a cidade precisa estar limpa, e isso é inegável. Ninguém pode dizer que não, vamos abandonar, não é? E vamos deixar a coisa acontecer de qualquer maneira. Até foi essa uma experiência feita em Belo Horizonte no ano passado, uma campanha de conscientização ambiental, não era nem nesse sentido, nessa reflexão do trabalho, que deixaram a Praça 7 sem limpeza durante determinadas horas e só faziam o seguinte, juntavam todo o lixo e colocavam num lixômetro, para que as pessoas pudessem perceber o lixo. Mas na matéria, na reportagem, na cobertura que nós fizemos, eu estava lá, a gente começou a perguntar se as pessoas sentiam falta do gari ou do varredor. Porque, vamos dizer, a campanha ambiental é importantíssima, mas era para se perceber o quanto eles fazem falta. Mas a gente começou a perceber, e a pessoa? Porque na pergunta, quando a gente perguntava o gari, ele falava, vamos ver se agora eles percebem a gente. Vamos ver se agora alguém vê a gente. Na realidade, a intenção da prefeitura foi dizer às pessoas, esse lixo que está aí é seu. É responsabilidade de todos. Vocês é que puseram. 2 dias de lixo ali. Está vendo o que é? Quer dizer, não era nem tanto valorizar o gari.
era dizer às pessoas o que elas estavam fazendo com a Responsabilizar a cidade. pessoa, né? Só para concluir com o Luigi, então, acerca da pergunta dele, como é que você resolve esse tipo de coisa? Nós poderíamos pensar, por exemplo, que da mesma maneira como o governo federal exige que aos 18 anos haja um alistamento militar obrigatório, que nós estivéssemos submetidos a trabalhos comunitários. Nós teríamos o sujeito da classe A e da classe E varrendo rua, durante um ano que fosse. Isso resolveria dois problemas. Primeiro, preconceito social de classe. Não digo que resolveria, Claro que não. mas ajudaria Sim. a Uhum. repensar Quebrar. isso, não é? E nós teríamos, obviamente, um contingente necessário para cuidar disso e para liberarmos determinados sujeitos, já com 30, 40 anos de idade, para estudar computação, estudar inglês, fazer uma graduação em alguma coisa, porque o grande problema é que temos sujeitos criativos, um grande potencial intelectual, que poderiam ser médicos, engenheiros, psicólogos, sociólogos, que estão submetidos a tarefas braçais, degradantes, desqualificadas, né, humilhantes e por nunca aí vão vai. ter uma chance de não é? sair disso, né? E eu não estou querendo atacar as Forças Armadas, mas assim, Então, gente, só para eu peguei esse caso, né, Fernando Braga, tem até o livro dele aqui, só não sei onde está, que é um livro oriundo do mestrado dele, depois tem o oriundo do doutorado dele, né, que o cara fez uma pesquisa participativa, né, então ele localizou, como vocês podem ver, ele passou, você percebe no discurso dele, não sei se vocês conseguiram perceber, o caminho, que é o caminho do tema como um todo, do recorte. Dá para perceber isso na fala dele? O porquê que ele fez o que fez? Sim, dá pra perceber. Ele fez isso com o intuito de tentar mostrar para as pessoas algo que estava sendo ignorado pela sociedade de uma forma mais prática. Não ficar só naquela coisa de falar do não, mas as pessoas não enxergam o gari porque é uma pessoa pobre, porque é uma pessoa que não tem estrutura, entre aspas. Mas viver isso, para ele ter realmente um embasamento, que era algo que ele, como ele mesmo falou, né, era uma pessoa privilegiada, tal, não teria como. E é aquela coisa, ele não teria credibilidade porque, pô, você tem dinheiro. Como você está falando isso? Como você tem provas do que você está fazendo? Sabe, você está falando isso para tentar aparecer, porque você quer chamar atenção, não que realmente ele soubesse. Viriam mais como uma tentativa de se exibir do que de realmente conscientizar as pessoas. Sérgio, eu acho assim que essa oportunidade para ele faz com que a gente tenha mais embasamento para poder argumentar algo, né? Se colocar perante alguma situação, até para sugerir algo de melhoria, né? Na verdade, ele se colocou no lugar do outro. Nada como você passar por aquela situação para você poder ter mais embasamento para poder opinar, sugestionar e resolver, né? Ele literalmente se colocou no lugar do outro. Agora, Francisco também concorda? Opa, Sérgio, concordo sim, tá? Pode dar sequência na aula, tô acompanhando a linha de raciocínio de vocês aí, tá? Tranquilo. Mas bem colocado a palavra do Calil. Meus parabéns pela ótima avaliação. Então, assim, para que ele fizesse isso, tem uma série de discussões, até do ponto de vista da ética, e todo um corolário, né? Então ele não saiu, como vocês viram. Claro, peguei uma fala curta aqui, depois eu até vou deixar um link para vocês podem pesquisar mais sobre ele. É bem interessante o assunto, né? Vou deixar aqui o link para vocês. Né? Mas ele não saiu fazendo. Tá? Então, dentro de um contexto, de um grande campo da psicologia, chamado psicologia social, dentro de um exercício de trabalhar algum tipo de percepção, algum tipo de entendimento sobre o olhar ao outro, etc., né? Ele foi buscar informação, né?
conteúdo para poder avançar, né? Então, não foi assim, vou ter que fazer isso. Não, tem todo esse processo que é o que a gente está trabalhando hoje, né? Para poder realizar a coisa. Então, é um pouco esse planejamento que a gente bem coloca como parte do processo, que no final das contas é um processo pessoal também, porque, de certa forma, pelo viés da própria ciência, você consegue mostrar, ao menos em parte, aquilo que você quer colocar para o mundo. Como assim? Ora as bolas. Uma coisa é o Sérgio ativista botar a roupa de gari. Outra coisa é o psicólogo que se preparou, que leu tudo que tinha que ler a respeito sobre humilhação, que é um conceito dentro da psicologia social, né? Para poder se portar como um cientista que vai, portanto, né, alinhado com o que se coloca, realizar um procedimento, né? Então, nesse processo de realizar o procedimento em si, você teve que queimar várias etapas anteriores para que pudesse, no decorrer da pesquisa, não fazer nada muito estranho, entende? Então, assim, a Patrícia, ela sabe muito bem, ela trabalha num ambiente cheio de protocolos. Tô certo, Patrícia? Você trabalhando numa área de saúde... Sim, sempre. Protocolo para tudo, né? Para você exercer uma pesquisa, você vai ter que passar por uma série de etapas para você poder, quem sabe, ter autorização do comitê de ética, por exemplo, no hospital, para desenvolver, né? Então não é diferente. É isso que eu queria chamar a atenção. Quando a gente fala de metodologia, ou seja, a maneira pela qual vai haver uma reflexão para chegar a algumas deduções, a algumas conclusões, né? Envolve você se aprofundar no resultado que você quer chegar. Claro, nós pegamos um exemplo de uma pesquisa participativa, tudo bem, mas isso vale para a pesquisa bibliográfica também, porque você vai fazer escolhas. Ora as bolas, se eu estou pesquisando o trabalho a partir de uma perspectiva sociológica, quando eu escolho um autor ou um jeito de olhar a coisa, eu não vou procurar autores que divergem do primeiro, porque senão vai virar uma bagunça. Então você tem que encontrar uma lógica. Então, seja uma atividade como essa que vimos, que envolveu uma pesquisa participativa, né? Pesquisa participante, seja uma pesquisa bibliográfica, você vai encontrar elementos que vão amarrando, né? Para que você possa desempenhar, tá? Então, essa área de método, por assim dizer, eu mandei até um material ontem, deixa eu até compartilhar aqui, que ele é bem interessante. Deixa eu achar ele aqui, só um segundinho. Avaliando. Ah, não, errei. Calma aí. Só um segundo. Deixa eu pegar o artigo que eu mandei para vocês ontem.
Só um segundinho, gente. Compartilhando aqui, só um minutinho. Aqui. Uma janela. Olha lá, meu filho, me ajuda. Uma guia. Isso. A estrutura de projetos, né? Então, como a gente bem colocou, eu vou brevemente, porque esse é um assunto que não se encerra aqui, tá? Então, brevemente, eu vou fazer uma leitura mediada de alguns pontos dos tipos de pesquisa, tá? Só uns tópicozinhos aqui. Então, nós temos aqui a pesquisa exploratória. É vista como o primeiro passo do todo o trabalho científico. Esse tipo de pesquisa tem por finalidade, especialmente quando se trata de uma pesquisa bibliográfica, proporcionar maiores informações sobre determinado assunto, facilitar a delimitação de uma temática de estudo, definir objetivos e formular hipóteses de uma pesquisa, ou ainda, descobrir um novo enfoque para o estudo que se pretende realizar. Pode-se dizer que a pesquisa exploratória tem como principal objetivo o aprimoramento de ideias ou a descoberta de instruções. Então, assim, a gente pode fazer um levantamento bibliográfico, entrevista, pode analisar dados. Por quê? Porque a gente está explorando para chegar em algum lugar, tá? Como o próprio nome sugere, né? Uma pesquisa exploratória, né? Dentro da pesquisa exploratória, portanto, nós vamos ter esses procedimentos que eu acabei de falar: levantamento bibliográfico, entrevistas, né? Análise e assim por diante. Então, a pesquisa exploratória, vocês leem com calma esse texto que eu mandei para vocês, são exemplos do que é possível fazer. Além da pesquisa exploratória, nós temos também a pesquisa descritiva, que você faz uma observação, registro, análise, classifica, interpreta, né? Então, você, de alguma maneira, tenta estabelecer relação entre as variáveis, isto é, aquelas que visam estudar as características de um grupo, sua distribuição por idade, sexo, procedência, nível de escolaridade, estado de saúde física e mental e outros. Procura descobrir com a precisão possível a frequência com que o fenômeno ocorre, sua relação e conexão com outros, sua natureza e características. Por exemplo, a pesquisa que o Calil propôs o acometimento de sífilis poderia caminhar para uma pesquisa descritiva, para tentar chegar a uma frequência e por que acontece, sua natureza e características, né? E, portanto, existe uma bibliografia, Calil, específica para pesquisa descritiva, independente do tema, para os meus alunos do dia 29/5 ou os alunos que estejam assistindo esse vídeo depois. Independente do tema, se você procura método de pesquisa descritiva, nós vamos encontrar um absurdo de materiais, bem como, no caso anterior, que é a pesquisa exploratória. Tá? Então, exploratória, descritiva e explicativa. Na pesquisa explicativa,
além de registrar, analisar, interpretar, tenta identificar os fatores que determinam ou contribuem para a ocorrência do fenômeno. Então, é um tipo de pesquisa que mais aprofunda o conhecimento da realidade, porque explica a razão e o porquê das coisas. Tá? Então, por aqui, vocês podem observar que existe um básico, né, de como realizar esses processos. Tá? Tem também a possibilidade de você criar amostra. Então, por exemplo, eu acho, por exemplo, se um dia a Patrícia for implantar um projeto de atendimento humanizado, na minha opinião, Patrícia, você precisa fazer uma pesquisa do grupo de um certo ambiente para você tentar mostrar que a sua hipótese é validada. E aí, pode ser um questionário, algo assim, que nem a gente vai ver daqui a pouquinho, para o quê? Para aplicar, criar uma amostra, né, um universo, uma população de pesquisa que vai ser submetida a uma verificação. E a partir dessa verificação, você vai chegar a algumas deduções para validar ou invalidar a sua hipótese. Então, por exemplo, pode ser que apareçam situações que você não estava imaginando, né? Eu tenho uma pesquisa minha, um trabalho meu, que a gente estava procurando o impacto da questão da lei Cidade Limpa. Todo mundo já ouviu falar na lei Cidade Limpa? Que é o fim da publicidade nas ruas, né? Sim, já ouvi. Então, e aí muitas pessoas, não mudou nada não. Por quê? Porque não mudou. Então, assim, você fazendo uma exploração sobre um tema em função de uma população que você está pesquisando, um grupo de enfermeiros de um hospital, grupo de alunos na escola, Francisco, um grupo de acometidos ou de público-alvo de um problema de saúde, que nem o Calil colocou. Você faz uma pesquisa, esse feedback te fala muita coisa, até para orientar um caminho da sua pesquisa ou do seu projeto. Tá? E isso a gente pode balizar a partir de questionários. Existe muita literatura sobre questionário sociológico, tá? E questionários também na área de saúde, tá? Naturalmente, a gente pode conversar sobre isso em função de algum projeto de vida de vocês, etc. Mas não é segredo isso que eu estou falando, entendeu? Não é novidade, né? E quando você faz as pesquisas, levantando artigos, é aquela coisa que a gente fez na primeira parte da aula, você vai encontrar pessoas, pesquisadores que fizeram isso, tá? Então, com isso, você consegue mais ou menos olhar numa bibliografia e se algum artigo te der algum caminhar sobre um processo que foi interessante, e a gente já viu que é rico a quantidade de materiais, você pode sentir à vontade para ver a bibliografia sobre a metodologia aplicada e tentar aplicar numa eventual pesquisa, um eventual projeto, tá? Então, isso é muito, muito usual, é muito comum. Gente, até aqui tá tudo bem? Tá sim, professor. Sim, tranquilo. Então tá bom. Beleza, então, Francisco. Beleza, Calil. Beleza, Patrícia. Então, assim, num primeiro momento, a nossa discussão é entender que eu cheguei num tema, agora eu tenho que discutir como que eu vou avaliar. E aí não existe uma abordagem, existem várias abordagens. Eu não vou conseguir, nessa aula, apenas usar a abordagem A, B ou C. Mas o que eu acho interessante é que vocês tenham claro para vocês que existe sim estas possibilidades, e dentro dessas possibilidades, para cada momento, e em função da bibliografia também, que eu vou deixar aqui com vocês, você pode escolher o pupurri de possibilidades para trabalhar a questão. Uma questão de um projeto de pesquisa,
a questão de um processo de sensibilização, a questão de um projeto propriamente dito, tá? Eu vou pegar uma aguinha. Vamos tomar uma aguinha, um minutinho, gente? Ó, vou parar aqui um minutinho pra gente beber uma aguinha. Eu preciso de 5 minutos. Rapidinho. E a gente já volta, pode ser? Pode ser, professor. Tá bom, então. Um minutinho.